Boa tarde, estamos iniciando mais um podcast da CMB. Nós iniciamos a nossa série no primeiro podcast entrevistando o diretor da ANM. Foi uma conversa muito bacana, muito legal, muito esclarecedora. Foi a minha estreia, mas também eu acho que o resultado foi muito bom e a gente tem recebido muitos elogios de quem tem assistido. Então, para você que tá iniciando, não viu o outro, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para a gente ter esse feedback, essa audiência. E hoje nós vamos fazer o nosso segundo podcast e eu tenho a honra de receber Pedro Henrique Sarge Brito, que a gente já agradece a presença, e principalmente eu acho que hoje é aquele dia da gente conhecer a geração nova, os novos geólogos, aqueles que estão iniciando sua trajetória agora. A gente está num mundo de mudanças, de novos desafios e por que não pensar nessa nova geração? Isso vale para os novos cursos de geologia, as reformulações dos cursos, porque os desafios agora são outros. Pedro, muito obrigado pela sua presença e hoje eu quero ter com você aqui uma conversa que vai falar muito sobre a sua trajetória. Você é um jovem geólogo. Então, para quem não sabe, o Pedro é um geólogo recém-formado, estudou na Universidade do Sul da Flórida, concluiu a sua graduação e agora já iniciou o seu mestrado na Universidade do Arizona. Então, apesar da pouca idade, é um menino que já tem aí uma trajetória muito interessante e talvez ele seja o exemplo dessa nova geração, essa geração que agora vai tocar aí as atividades da geologia e com certeza vai ser melhor que a gente. Pedro, eu tenho aqui um roteiro de alguns itens que a gente vai conversar, o objetivo hoje é exatamente esse: conhecer você, conhecer sua trajetória, falar das suas experiências, falar do teu processo, né? Porque uma graduação e um mestrado, ela tem aí um roteiro de acontecimentos e eu acredito que você tem muita coisa para falar. Então, assim, eu queria começar o nosso bate-papo perguntando: quem é o Pedro Henrique? Eu queria que então você falasse quem é você, Pedro. O que você destaca assim de mais relevante que você já fez? E, logicamente, tem umas curiosidades que eu vou perguntar no decorrer da entrevista. Com você, Pedro. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né? É uma honra ser o segundo convidado aqui do podcast da CMB. E respondendo a sua pergunta, então, quem é o Pedro Henrique? Pedro Henrique é um menino que nasceu e cresceu em Londrina e estava no processo do terceirão, fazendo todos os seus estudos, né? Me formei no Colégio Marista de Londrina. E daí, com 17 anos, veio a pandemia, estava no meio da pandemia, fiz o terceirão, estava naquela bagunça. E acabou que, nesse processo de estudo do vestibular e tal, surgiu essa oportunidade de estudar fora. Estava estudando para fazer o vestibular aqui, fiz o Enem também no meu ano de pandemia. Então, e daí acabou que surgiu essa oportunidade inicialmente eu comecei esse estudo, essa prospecção aí de estudar fora, comecei a ver Portugal, Canadá, mas o meu sonho mesmo sempre foi os Estados Unidos, mas por uma questão financeira, acabou que a gente não tinha cogitado no começo essa oportunidade. E acabou que uma grande amiga minha conseguiu uma boa bolsa numa universidade em Miami e por conta disso acabou que eu fui atrás e trouxe essa oportunidade para vocês, né, meus pais, e também mostrei que tinha possibilidade, enfim, consegui uma bolsa na universidade, que você falou, University of South Florida, em Tampa, na Flórida.
E daí acabou que a gente tomou essa decisão. Eu tinha algumas opções aqui no Brasil também, a UFSC, a UNB, mas acabou que eu acabei decidindo ir para lá e não me arrependo nem um pouco. E continuando a trajetória, fiz os 4 anos na Flórida, foram 4 anos muito bons, os melhores anos da minha vida, com certeza. E daí já emendei nesse mestrado na Universidade do Arizona, que é uma das principais nessa área que eu quero trabalhar, que é geologia econômica, então depósitos minerais. E respondendo a sua pergunta, quanto a marcos importantes aí, eu acho que eu diria os estágios que eu fiz também. Eu fiz 2 estágios, só dando um contexto, em mineradoras de cobre, a mesma empresa, né, em localidades diferentes, uma no Novo México e uma no Arizona, que inclusive é onde o meu mestrado tá sendo feito. E é isso, hoje em dia, então, eu diria que um grande marco foram esses estágios, foi essa oportunidade de viver fora, de aprender muito com pessoas do mundo todo, professores, amigos e, enfim, ao mesmo tempo as oportunidades que a universidade me proporcionou. Então, viagens, trabalhos de campo, enfim, aprender com pessoas do mundo todo, que muitas vezes não aconteceria aqui no Brasil. Muito bom, Pedro. Eu estou impressionado aí também com... Quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. Caramba, com 22 anos já rodou, já fez tanta coisa. Mas eu tenho uma dúvida, Pedro. Eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte. Antes de você falar sobre sua trajetória lá, com um pouquinho mais de detalhe, que a gente vai esmiuçar, é assim, mas o que te fez escolher geologia? Qual foi tua inspiração? Fala aí um pouco sobre... Porque você imagina a cena que é um filho chegar para um pai e dizer: escolhi medicina, escolhi direito, escolhi geologia. Então, dentro de casa, meu pai é geólogo e minha mãe é química, então desde pequeno eu estava meio que inserido nesse meio com a CMB também, nesse meio de mineração, meio ambiente, dos projetos, também no seu meio acadêmico, né, na UEL, então sempre que tinha oportunidade eu ia com você para os trabalhos de campo, então acabou que eu fui crescendo com essa inspiração dentro de casa. E eu até lembro que quando a primeira vez que eu falei isso para minha mãe falou: não sei se eu te vejo com esse perfil de geólogo, e você ficou todo alegre, né? Mas eu acho que foi isso, foi a influência dentro de casa que fez com que eu crescesse essa paixão e também a predisposição que eu já tinha. Então, desde pequeno, essas demonstrações que você me fazia de pouco em pouco foram fazendo com que eu criasse essa paixão pela geologia e especialmente por mineração, enfim. E me diz uma coisa, você lembra exatamente o dia e o momento que fala: é isso, vou escolher geologia? Cara, eu acho que não teve um momento, que nem eu falei, foram vários pequenos momentos que levaram para essa decisão, né? Não me vem na cabeça um momento específico, mas eu acho que essa coisa do dia a dia de Pedro, me ajuda a corrigir as provas dos alunos, e daí eu te ajudava e ali eu já vi um interesse, alguma coisa ali que me chamava atenção, nas viagens de campo. Então quando a gente ia, por exemplo, na Pedreira Ica, qualquer coisa que ligasse com a geologia já me ligava alguma coisa a mais ali. Então acho que foi mais o acúmulo de pequenos momentos ali que fizeram com que eu tivesse a certeza de que era isso que eu queria fazer para minha vida, ao invés de um momento específico que foi um ponto. E o interessante dessa história, Pedro, que eu acho que talvez seja a vivência de muitas pessoas, que é o seguinte: a influência da família, né? O quanto o ambiente familiar pode influenciar nas escolhas dos filhos, né? A experiência do pai, o espelho do pai, da mãe, com certeza isso é algo que influencia na decisão, tá? Pedro, mas tem uma outra coisa também interessante que você falou rapidamente, que foi quando, num determinado momento, você manifestou a vontade de estudar fora, né? Conta pra gente como é que foi isso, como é que surgiu essa ideia de dizer assim: eu quero estudar fora. E estudando fora, por que Estados Unidos? Por que a escolha dos Estados Unidos para estudar? Eu acredito que, inicialmente, o fato de estudar fora chama muita atenção, é uma coisa que muita gente busca.
apesar de terem vários cursos aqui no Brasil, tem muitas, principalmente as universidades federais, grandes professores, grandes centros de ensino, mas muitas vezes são sucateados, não tem tanta força em pesquisa. E que nem eu falei, eu estava na pandemia, no meio de todo o caos, enfim. Fiz o meu terceirão durante a pandemia, né? Então eu fui meio prejudicado, mas acabou que eu consegui fazer, fiz os vestibulares de USP, Unicamp, Unesp, daí eu fiz o Enem e por conta dela consegui também pelo SISU algumas vagas em universidades federais, enfim. E eu acho que o momento principal foi uma visita que uma empresa, que foi inclusive a empresa que me ajudou com o processo de aplicação, que é a IES Intercâmbio, que foi essa empresa que fez uma visita no Marista, que era onde eu estudava, e a partir daquele momento ali, eles meio que mostraram que não era esse mundo tão longe, tão difícil quanto muitas vezes a gente pensa, né? Então muitas vezes a gente coloca esse fato de estudar fora como uma coisa inalcançável, uma coisa que muitas vezes é impossível, ou é muito difícil, ou necessita de muito recurso financeiro, coisa que às vezes não tem como, nos momentos da vida, enfim, alcançar. Então um dia eu sentei com você e com a minha mãe e mostrei que tinha essa empresa, que fazia esse processo e que não necessariamente seria todo esse investimento que muitas vezes a gente tem na imagem, a imagem que tem. A possibilidade muito de bolsa, que é uma coisa que aqui no Brasil às vezes não é tão comum ou às vezes não é integral, lá tem muito, não para graduação, mas para pós-graduação. Mas fiz essa reunião com a empresa, mostrei para vocês, inclusive fiz uma apresentação de PowerPoint mostrando todas as vantagens, mas que nem eu falei inicialmente, a minha ideia era ou ir para o Canadá, porque na época a conversão do dólar estava 4:1, enquanto os Estados Unidos estava 5:1. Então quando você vai comprar sei lá, um desodorante na farmácia, a diferença é mínima, mas quando você vai pagar uma tuition, que são às vezes milhares de dólares, dá uma diferença muito grande. Outra opção seria Porto, por conta da Portugal, por conta da facilidade da língua, por conta da facilidade, eles terem o custo mais baixo também. Mas acabou que eu sempre tive aquele sonho que eles chamam de sonho americano, né, de ir para os Estados Unidos, e parecia aquela coisa inalcançável. E daí essa minha amiga conseguiu essa bolsa e acabou proporcionando essa chance de eu ir atrás também. Eu falei, mas eu consigo também, então. E daí fui atrás, conversei com a empresa e acabou que eu fiz todo esse processo de aplicação e apliquei para 4 faculdades no Canadá. E meio que no apagar das luzes, quando eu já tinha tido aceitação de 3 das 4, acabou que surgiu essa oportunidade de aplicar para a USF, né? E daí acabou que quando eu fui aceito, consegui a bolsa, foi uma decisão muito fácil, porque era o que eu queria na Flórida, mas eu não tinha dimensão do que viria nesses próximos anos aí, que seria a melhor escolha que eu podia ter feito para minha vida. Então... Perfeito, Pedro. Então você acha que nesse processo, quando você desejou ir para fora, então você teve, primeiro, a iniciativa de você ir atrás, entender, buscar informação, mas houve um auxílio de uma empresa que instruiu, conduziu, ajudou você a encontrar a empresa, a universidade que você poderia estudar. É isso, né? Ou seja, sim, quem está pensando talvez em fazer um pouco dessa trajetória, talvez um pouco ir por esse caminho, buscar uma empresa especializada que possa fazer essa prospecção da universidade que você poderia ir, isso? Sim, definitivamente. Se você não tem nenhum tipo de vínculo com os Estados Unidos, no meu caso, até hoje, né, não tenho nenhum parente nos Estados Unidos, minha família toda aqui no Brasil. Então, definitivamente, se você não tem nenhum vínculo, nenhum amigo para te ajudar com esse processo de aplicação, é um processo complicado, exige muita documentação, tradução de documento, então é um processo muito complexo. Então, definitivamente, na minha opinião, se você não tem nenhum vínculo, nenhum tipo de ajuda que possa te auxiliar nesse processo, definitivamente procure uma empresa, tem várias empresas boas no mercado, mas eu definitivamente indico que você procure alguém para te auxiliar nesse processo. Muito bem. O Pedro está dando umas dicas muito boas, que é buscar auxílio para tentar não ter tanta dificuldade. Mas falando em dificuldade, né? Eu imagino, Pedro, que não tenha sido fácil para você mudar de país, se adaptar a uma cultura nova, tem a questão do idioma,
longe da família. Conta um pouco como é que foi teu processo, essa fase de adaptação. Inclusive você disse que foi no período de pandemia. Ou seja, como é que foi? Você chegou, embarcou daqui, amanheceu lá e já foi para aula? Ou você ainda passou por algum processo aí, uma quarentena, uma coisa assim? Foi um processo meio caótico o começo, assim, porque, na verdade, a minha classe, a USF estava parada antes do semestre que eu cheguei. Então, o meu semestre foi o primeiro que voltou a ser presencial, exatamente. Então, acabou que até a despedida com meus amigos aqui foi uma coisa menor, todo mundo de máscara, no aeroporto foi o pessoal se despedir de mim, todo mundo de máscara, a viagem cheio de protocolo, medir a temperatura, fazer um monte de coisa. Mas assim que eu chego lá, no aeroporto, não tive nenhum problema, deu tudo certo, a documentação, enfim. Mas quando eu chego na faculdade, fui dar entrada no meu dormitório, como eu tinha chego do Brasil, né? Então, todos os alunos que chegaram de qualquer país que não fosse Estados Unidos ou acho que era México, se eu não me engano, teria que fazer essa quarentena. Então, fiquei uma semana preso num quarto com dois russos, por acho que foram 5 dias. Foi para ver se eu não ia apresentar nenhum tipo de sintoma ou nada do tipo. E daí assim que eu saí, aí eu consegui dar entrada no meu dormitório. Por sorte eu planejei de chegar uma semana antes do início das aulas. Então acabou que eu não perdi nenhum tipo de aula, não perdi nada. Mas daí dei entrada no meu dormitório e daí já é outra coisa que foi eu morar com... Você citou talvez a barreira da língua. Então eu já tive uma imersão meio que imediata com os russos inicialmente, mas que o inglês não era tão bom. Mas daí assim que eu me mudei com um menino que era sul-africano, mas que já morava nos Estados Unidos há um tempo. Então, e acabou que, por sorte, muita gente tem problema com parceiro de dormitório. Eu, no meu caso, foi o contrário. Eu me dei muito bem com o Kevin. Foi ótimo. Ele era meio bagunceiro assim, mas acho que faz parte também. Primeiro ano, todo mundo animado para conhecer coisas novas. Mas eu acho que o mais difícil da adaptação não foi a língua, porque eu tinha feito uma base, né? Fiz 5 anos de inglês aqui em Londrina. Então eu já meio que estava preparado para algumas coisas. Lógico que você não aprende expressões, abreviação de mensagem. Então vira e mexe, eu tinha que pesquisar alguma coisa, mas eu tinha o Kevin também, que era um cara que eu não tinha vergonha de perguntar. Então às vezes eu tinha uma dúvida de alguma coisa, falava com ele. Mas eu acho que a coisa principal, assim, que foi uma dificuldade foi aprender a fazer coisas básicas em outro idioma. Então, basicamente, cheguei lá, precisava de uma conta no banco. Fui pro banco e tal, mas termos, assim, às vezes você não conhece, principalmente termo bancário, que às vezes eu não sabia nem em português, eu tinha que me adaptar e ir pro inglês. Obviamente, a distância dos amigos e da família em datas especiais, né? Então, aniversário, a gente passava longe. Meu primeiro aniversário, foi a primeira vez que eu passei meu aniversário longe de vocês. Também um pouco de entender como era o sistema americano universitário. Então, como funcionava a relação com os professores, porque a gente tem essa imagem de que o professor que vai até a aula aqui no Brasil, né? Principalmente eu estava no ensino médio, então o professor que troca de sala de aula, né? Lá não, você vai até o professor, então você vai até a aula. Os sistemas também do diploma, né? Que lá você pode fazer 2 cursos ao mesmo tempo, se for permitido. Óbvio, engenharia, que são os cursos que precisam de mais créditos, você não consegue, mas cursos menores você consegue fazer até dois cursos ao mesmo tempo. Então, esse processo também de entender o sistema americano foi uma coisa que eu tive que me adaptar. Muito bem. Mas eu acredito que isso tudo também fez uma parte muito boa, foi muito importante para o meu amadurecimento lá também. E outra coisa que eu também esqueci de mencionar foi que, eu não sei se foi a interação com um novo ambiente, mas o primeiro ano eu também fiquei muito doente, fiquei doente 6, 7 vezes em um ano. Então o primeiro ano foi meio caótico, assim, talvez pela comida, foi uma coisa que eu senti muito, de comer naqueles refeitórios, que a comida às vezes não é tão boa, a carne é meio estranha, enfim. Mas essas foram as maiores dificuldades, eu diria a comida, aprender a fazer coisas básicas em outro idioma, e acho que basicamente foi isso. Legal, muito bom, Pedro. Sabe o que eu estou achando legal dessa conversa nossa? É que às vezes as pessoas criam seus mitos, né?
a história do mito de você achar que tudo é glamour, tô nos Estados Unidos, que bacana, mas assim, o Pedro está se reportando às suas dificuldades. E dificuldade é para quem está mudando de país, mudando de ambiente, você iniciando um estudo universitário, quer dizer, é completamente diferente do ensino médio, aquele monte de dificuldade. Agora, Pedro, eu ainda tenho um pouco de dúvidas assim. E como é que foi a dificuldade com o inglês? Tudo bem, você já falou aí que... Mas, por exemplo, na hora que você está lá assistindo aula, então imagina, assistir aula em inglês, escrever em inglês, apresentar um trabalho em inglês, se relacionar com professores, que é diferente dos seus colegas do dia a dia, né, no restaurante universitário, assim... E como é que foi essa coisa um pouco mais formal do inglês, imaginando alguém que esteja pensando aí se aventurar num curso de graduação nos Estados Unidos? Como é que é esse lado mais formal do relacionamento com os professores na questão da linguagem? Eu acho que quanto à linguagem, que eu falei, eu saí do Brasil com uma base muito boa do inglês, então... Não foi como se eu tivesse que aprender do zero, foi mais aprender coisas mais pontuais. Então eu acho que a maior dificuldade inicial para mim foi o vocabulário da geologia, por exemplo, nas aulas específicas. Ou até mesmo, por exemplo, química geral. Coisas que eu sabia no português, mas não sabia no inglês, e são coisas que normalmente não são ensinadas em curso de inglês. Então termos específicos de aulas, assim, que foi o que às vezes demorava um pouco mais para aprender. Mas também tem muita coisa que você aprende no ensino médio, a introdução, e depois recapitula no ensino médio, na faculdade. Então acabou que isso ajudou um pouco. Mas eu acho que a imersão, essa imersão total, querendo ou não, se você não sabe falar, você não tem outra opção. Não é como se você estivesse falando inglês com alguém que fala português também. Então, se você não falar inglês, você não tem outra língua para se comunicar. Então, ou você se comunica em inglês, ou você não se comunica. Então, eu acho que esse fato de não ter outra opção faz com que você tenha que aprender. Você tem que aprender. E se você não aprender a palavra, às vezes você aprender a se virar de outro jeito. Então, explicar algo, descrever algo ao invés de usar a palavra, às vezes, ou, enfim, usar outras maneiras. E eu acho que a maior virada de chave quando você vai para os Estados Unidos é o fato de você parar de pensar em português quando você está falando inglês. Então, ao invés de você falar, você pensar em português, traduzir para o inglês e assim falar, você virar essa chave e seu cérebro já começar a funcionar em inglês. Então, você pensa em inglês, você já Você sonhava em inglês? Eu não sonho. mas até essa coisa da língua, de tipo assim, fazer essa virada de chave e o seu cérebro funcionar em outra língua, entendeu? Então acho que isso é uma coisa crucial. E hoje eu diria que o inglês não é mais uma barreira, ele deixou de ser uma barreira e virou uma ferramenta, né? Então virou uma ferramenta de networking, virou uma ferramenta de estudo, de trabalho, enfim. E a sua segunda pergunta, que foi sobre os professores, acredito que aqui é muito similar, mas o professor no ensino médio é muito... Você não está se virando e tal, ele vai ali, te dá uma ajuda, te se aproxima. Ninguém pega na sua mão na graduação, então se você não fizer por você mesmo, ninguém vai fazer. Então tem muito isso da independência, da responsabilidade que você tem que criar. E o bom da Flórida, por exemplo, que foi onde eu fiz o meu bacharelado, é que tinham muitos professores internacionais. Então, essa abertura também era muito mais fácil, porque com o americano normalmente é um pouco mais fechado. Então é mais difícil você se aproximar, mas ao mesmo tempo tem muitas oportunidades de pesquisa para a graduação. Então, mesmo você fazendo uma graduação, você pode auxiliar a pesquisa de algum professor. Então, tem muita oportunidade. Isso para mim é a parte mais incrível de lá, de um jovem de 18, 19 anos ter uma iniciação científica numa pesquisa que no futuro pode virar uma tese de mestrado ou uma publicação num jornal, numa revista ou alguma coisa assim. Então eu acho que essa é a parte mais legal, essa abertura que você tem com o professor, às vezes não dentro da sala de aula, mas fora, e que faz com que você possa crescer como um profissional, como um ser humano, enfim.
Muito bom, Pedro. Eu estou ouvindo você falar da sua experiência nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, eu estou aqui estabelecendo na minha mente um paralelo com a minha experiência de docente em uma universidade brasileira, né? E uma das coisas que a gente percebe muito hoje, que eu acho que você foi muito feliz quando você fala sobre a questão da responsabilidade, ou seja, ninguém vai mandar você estudar, ninguém vai mandar você fazer a coisa da melhor maneira possível, ou seja, você tem que ter alguma coisa dentro de você que você já tem as adversidades, está sozinho, está sem família, uma série de coisas, e você tem que tirar de dentro de você e falar, eu tenho que estudar, eu tenho que ir bem nos meus estudos, existe uma família que está fazendo todo um esforço para eu estar aqui, então eu imagino que isso é algo que você tira de dentro de você, né? Porque hoje a gente vê, às vezes, o estudante que tem tudo isso, está perto da família, está no seu país e às vezes não valoriza a atividade universitária. Como é que era isso para você lá? Assim, isso era algo consciente ou era, você fala, não, eu vim para cá para isso, eu vou fazer o melhor que eu posso? Eu acho que era um pouco dos dois, era consciente e era inconsciente ao mesmo tempo. Consciente no sentido de, tipo, aqueles dias que você não tá a fim de fazer nada, que você só quer ficar parado, não tá naquela vontade de fazer nada, e você para e pensa assim, pô, mas meus pais estão lá trabalhando, dando duro para eu poder estar aqui, para eu poder estar vivendo isso. Até a própria comida que eu reclamei, então às vezes eu reclamava, mas eu falava tipo, pô, né, meus pais estão pagando por isso. Então tinha essa parte consciente, mas ao mesmo tempo tinha dentro de mim essa vontade de vencer, de né, ter sucesso, de conseguir esse diploma com uma nota boa, porque acho que depois a gente vai acabar falando sobre o mestrado, né, essa transição, mas basicamente uma das coisas mais importantes para você ir para um mestrado depois nos Estados Unidos é a sua nota da graduação. Então era aquilo de tipo, pô, não fui tão bem nessa atividade ou nessa prova, preciso ir bem na outra, porque senão lá na frente eu vou pagar o preço disso. Então eu acho que o fato de ter isso dentro de mim e ao mesmo tempo pensar que vocês estavam aqui lutando e fazendo de tudo para que eu pudesse estar lá, eu acho que foi um combo perfeito para que eu sempre me mantivesse no trilho. Muito bom. Pedro, me diz uma coisa, faz um recorte de uma semana mostrando como era a sua rotina, de segunda a domingo, como é que era teu processo? Você tinha aula, mas e nos horários vagos? O que você fazia? O que você tinha como atividade? Eu sempre gostei muito de futebol, então futebol para mim era uma coisa imprescindível durante a semana. Então se eu pegasse, por exemplo, o terceiro ano de faculdade, todo dia eu jogava no time, então eu ia para o treino cedinho, voltava, tinha aula normalmente começava umas 9 horas, 9h30, daí eu tinha aula pela manhã, depois almoçava com meus amigos, né, porque a Flórida tinha muito brasileiro, então a gente ia sempre pro refeitório, ficava todo mundo junto, e daí às 2 todo mundo tinha aula, ia cada um pro seu canto, e daí no primeiro ano, como morava todo mundo ali nos dormitórios, a gente era muito próximo um do outro, e daí no segundo, terceiro e quarto ano, que foram os anos que eu morei fora, daí eu ia para casa, morava com 3 brasileiras, então a gente cozinhava junto, brincava, fazia bobeira junto, fazia umas coisas assim. Mas eu diria que é isso, é aula, e daí nos momentos de vagos assim é um momento de alegria, de descontração com os amigos, assistir um jogo de futebol. Então eu morava com 3 corintianos, então era assistia jogo do Corinthians sem nem gostar, e acho que era isso, mas ao mesmo tempo frisar a importância de ter os momentos de felicidade também fora da sua rotina. Então chegava sexta-feira ali, final do dia, eu já meio que desligava, a não ser que fosse uma coisa muito importante, eu tivesse uma prova na segunda-feira, eu tentava ao máximo sair com os amigos, ir para conhecer lugares novos, enfim. Mas essa parte de descontração também para fazer com que renda mais essa semana. Muito bem. Pedro, tem uma coisa que a gente ouve falar muito dos Estados Unidos que eu acho que um pouco casa com essa coisa do esforço, você enquanto estudante. Esforço no sentido de fazer o melhor, de ter boas notas. E tem uma coisa que a gente ouve muito falar dos Estados Unidos, que é a tal da meritocracia, né? Que é você, pelo seu esforço, obter seus bons resultados,
fazer um bom currículo, ter um bom histórico escolar, porque isso vai ser reconhecido lá no mercado. Conta pra gente como é que é essa cultura lá americana sobre a questão da meritocracia, já que você disse que ninguém manda você estudar. Tipo, se você não quiser fazer nada, você fica sem fazer nada. Ou você abraça a causa e se espelha no melhor possível. E aí, por curiosidade, já que você falou isso, como é que foi seu rendimento escolar? Como é que foi sua média global final? Porque eu estou curioso aqui para saber. Eu acho que essa questão da meritocracia é muito difícil às vezes discutir isso no Brasil, porque tem muitas pessoas que vêm de famílias diferentes, com backgrounds financeiros diferentes, então é muito difícil discutir isso no Brasil. Agora nos Estados Unidos, lógico, tem desigualdade, tem problemas financeiros também, mas eu sinto que a disparidade é um pouco menor. Então, cabe muito essa discussão do mérito em si. Então, acho que meritocracia pode sim ser discutida lá e eu acho que é muito possível a discussão no sentido de, tipo, se você se esforçar, você vai ser alguém, porque todas as faculdades lá são pagas, independente se é privada, se é pública, a diferença são os valores. Mas mesmo você vindo de uma escola pública lá, privada, enfim, você tendo boas notas, você consegue entrar numa faculdade, conseguir uma bolsa legal, aliviar para os seus pais. Então, até uma pessoa que não tem uma qualidade financeira tão boa consegue alcançar lugares muito altos lá, o que nem sempre é possível aqui no Brasil. Às vezes a dificuldade financeira pode ser uma coisa que atrapalha muito e por isso que é difícil discutir meritocracia aqui no Brasil. Mas agora eu sinto que nos Estados Unidos tem sim como discutir e eu acho que tem como sim discutir essa questão por conta da possibilidade de você ascender na vida independente de onde você veio. Então, eu acredito que tem sim, e inclusive várias pessoas de outros países, não estou nem falando de americano agora, mas países subdesenvolvidos, principalmente os meus amigos que vieram de países como África ou até países menores aqui da América do Sul, e que às vezes não tem uma qualidade boa financeira na família e estão alcançando um voo muito alto lá. Então estão voando, estão alcançando várias conquistas, estão conquistando coisas que eles nunca conquistariam nos países de onde eles vêm. Então eu diria que essa meritocracia não é exclusiva para americanos, é uma coisa do país. E mesmo as pessoas que não têm tanto foco, essa vontade de vencer, o mercado americano é tão grande que até essas pessoas são captadas, por incrível que pareça. Então aquele cara que não está nem aí, só quer saber de festa, bagunça e tal, até esse cara, se ele se esforçar um pouco, ele consegue um espaço lá. Então, lógico, nunca vai alcançar uma coisa no nível mais alto, mas eu sinto que tem tanto espaço no mercado que até essas pessoas que não se esforçaram tanto têm um espaço. Que bacana. E sua média final? Eu terminei com uma nota boa, graduei magna cum laude, que é como se eu tivesse 90 e poucos %, mais ou menos. Acho que meu GPA final, né, porque eles avaliam de 0 a 4. Você começa do 4 e a partir do momento que você tira qualquer nota que não seja um A, ela desce um pouco. Eu terminei com 3,84, que seria uma média bem alta. Qualquer coisa num curso como engenharia, geologia, por exemplo, qualquer coisa acima de um 3,3, 3,4 já é considerado bom. Então foi uma média final bem boa. Tipo, da minha turma lá da USF foi a mais alta. Então foi isso que me abriu tanta porta para o mestrado e enfim. Foi por isso que eu perguntei, porque depois a gente vai retomar essa questão da tua média final, porque eu acho que isso realmente, dentro de uma cultura de meritocracia, o sistema reconhece. Muito bem. Bom, nós estamos no nosso podcast aqui da CMB, entrevistando esse fera aqui chamado Pedro Henrique Sarge Brito, um geólogo jovem com apenas 22 anos, e ele está contando um pouco da sua trajetória, de como é que foi esses 4 anos de graduação, e daqui a pouco a gente já vai entrar na fase que ele se encontra agora, que é o mestrado. Então, muito bem, Pedro, esses 2 primeiros blocos foram muito bons. Eu acho que quem estiver assistindo esse podcast, assim, você está dando um excelente roteiro. Eu não vou dizer de fórmula do sucesso, mas assim, como foi sua trajetória e como que isso está se refletindo nesse seu momento. Eu queria entrar agora num terceiro bloco da nossa conversa,
que em paralelo à sua graduação, você fez estágios, né? Porque como você está numa área de geologia, o mercado americano tem muitas mineradoras e outras empresas também que trabalham nesse ramo de geologia. Então, eu queria que você contasse um pouco agora as suas experiências de estágio que você fez, aonde foi para tratar de quê, que região que você operou e como foi esse período, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses? Conta um pouco agora da sua fase estágios em paralelo à sua graduação. Então, quando você entra na faculdade, o ano letivo são 9 meses, né? Então, os 3 meses que tem essa diferença, eles chamam de verão, né? Que é o summer. E praticamente todas as empresas que têm uma quantidade um pouco maior de funcionários têm os estágios de verão, que basicamente são 3 meses que você usa para se desenvolver. Como estudante internacional, você pode fazer esse estágio. Durante a graduação, você pode trabalhar no campus, mas você precisa de uma autorização especial para trabalhar fora. Então, nesses 3 meses do ano. Mas isso é tranquilo de conseguir, contanto que você tenha oferta de trabalho, enfim. Quando eu entrei no meu primeiro ano de faculdade, eu consegui um estágio, mas por conta dessa documentação não deu certo. Então, eu vou só comentar sobre os que deram certo, né? Então, no meu segundo ano de faculdade, comecei esse processo de... Vi que tinha muita gente que fazia estágio durante a faculdade, e eu tive essa vontade, principalmente porque a Flórida não é muito forte em geologia econômica, que é o que eu quero fazer para minha vida. E eu queria ter um pouco dessa experiência, porque o mais próximo que eu tive de geologia econômica na Flórida foi os cursos de mineralogia, petrologia, geoquímica, que não é bem um modelo metalogênico de depósito ou nada do tipo. Então, comecei esse processo de aplicação. Só que eu sempre tentei aspirar coisas grandes, né? Porque no sentido de tipo assim, o não a gente já tem, né? Então, qualquer coisa depois disso é lucro. Então, certo dia eu sentei e comecei a fazer uma lista de sei lá, todas as empresas de mineração que eu gostaria de trabalhar e que eram grandes, começando das maiores para as menores. Daí comecei a ver datas que eles abriam inscrição, né, para o processo de estágio. Comecei a fazer várias pesquisas e eu acho que o mais importante nessa época que você está buscando estágio é não se importar em ouvir não. Então, por exemplo, esse primeiro estágio que eu fiz, eu devo ter aplicado para pelo menos 50, 60 estágios. E eu consegui, no final, 2 sims. Então, eu era muito novo, né, no sentido de... Eu não tinha experiência, então eu não era um candidato tão atrativo para as empresas. E outra coisa, eu não estava numa faculdade que era referência nessa área de geologia econômica. Então, não era um candidato atrativo para uma empresa, né? E daí acabou que nesse processo de aplicar, eu fui chamado para algumas entrevistas, né? Acho que umas 5 ou 6. E daí, só que é muito competitivo, né? Porque querendo ou não, são todos os alunos de geologia que querem trabalhar com geologia econômica aplicando. Então, às vezes, você tem 1, 2 posições para, sei lá, 1.000, 2.000 aplicantes. Então, é bem concorrido, é muito concorrido, por sinal. E daí acabou que essa empresa, que é a Freeport-McMoRan, que é uma das maiores empresas de cobre do mundo, hoje é a 6ª maior mineradora do mundo, se eu não me engano, que é referência nessa área do cobre, me deu uma segunda oportunidade. Então, eu tive essa primeira parte que era tudo online, né? Você respondia um questionário online. E daí depois você tinha uma segunda parte que era uma entrevista. Só que era uma entrevista preparada online. Então, você entrava lá nesse link e daí tinha umas perguntas, alguém tinha lá as perguntas e você tinha que se gravar respondendo. Então, até aí eu não tive contato com nenhum tipo de pessoa. Daí teve uma terceira que eu fui chamado, depois que eu passei por essa, que daí sim era eu e mais 4 ou 5 geólogos, todos gerentes ou geólogos sênior, então eram pessoas importantes dentro da empresa, te entrevistando, fazendo perguntas, basicamente era sobre características, minha personalidade, mas também questões técnicas, então ver se eu sabia o básico de coisas que eu precisaria para um estágio de sucesso, né?
E daí acabou que depois desse tempo, num dia eu abro meu e-mail. Na verdade, eles ligam, né? É uma coisa muito legal. Eles te ligam, perguntam como tá seu dia e tal, não sei o quê. E daí me ofereceram, falaram que a gente está interessado em você, e a gente está te oferecendo uma possibilidade de estágio na mina de Morenci. Que naquele momento eu sabia da grandiosidade, mas depois que eu fui me tocar, depois que eu recebi a oferta, que eu fui me tocar mesmo da grandiosidade, que Morenci é a segunda maior mina de cobre da América do Norte, então é uma referência no cobre e também molibdênio, óbvio. E daí meu primeiro estágio foi em Morenci, com um time de geologia. Eu trabalhava no galpão de testemunho, né? Então, basicamente, eu catalogava testemunho metade do dia, a outra metade eu atualizava o modelo da mina com eles. E o meu projeto foi usando um software que chama Leapfrog, que é um modelador 3D, que basicamente quando você insere a informação nele, ele cria o modelo para você. E daí você pode fazer alterações, enfim, mas é um software muito inteligente, inclusive praticamente todas as mineradoras hoje em dia usam, ou estão transicionando, ou usam algo similar. E daí, basicamente foi isso. No meu primeiro ano, era eu e mais dois estagiários de geologia, todos no mesmo projeto, que era criar um modelo litológico da mina. Então foi muito complicado. Um ficou responsável pelas falhas, um ficou responsável... Ele também tinha um bacharelado em ciência da computação, então ele fez várias coisas com programação. E eu fiquei responsável por organizar as litologias, colocar junto, ver diferenças, coisas que poderiam estar erradas, coisas que, enfim, fazer alterações se necessário. E daí no final a gente conseguiu e montou, deu tudo certo. E daí no final tem uma convenção, né, que de todas as minas da empresa, porque são 8 ou 9 operações, né? São 2 no Colorado de molibdênio e as restantes são cobre e daí algumas com molibdênio também como subproduto. E esse foi o meu primeiro ano, então você vai para essa convenção e daí meio que ali acaba. Ajuda também financeiramente, óbvio, que eles pagam muito bem, então acabou que eu também tive a oportunidade de ajudar meus pais com a minha faculdade, né, com o custo. Eu tive a oportunidade de comprar o meu primeiro carro com esse valor que eu consegui nesses 3 meses, porque eles pagam realmente muito bem. Eu tô com curiosidade, Pedro. E eles pagam bem, assim? Dá uma ideia de números, só pra gente saber. Quem tiver curioso para saber... Eles pagam por sua qualificação, né? Então, por exemplo, se você está no primeiro ano de faculdade, você ganha $25 a hora, mais ou menos. Como eu entrei no segundo, eu ganhava 27,5 mais ou menos por hora no primeiro estágio que eu fiz, e daí no segundo foi para 30. E daí beleza, esse foi meu primeiro ano, ganhava $30 por hora. Mais plano de saúde pago e... plano de saúde basicamente era o que eu tinha como estagiário, né? Quando você trabalha mesmo na empresa, você tem plano de aposentadoria, tem plano de visão, dentário, então tem vários benefícios. E daí no segundo ano eu fui para o Novo México, numa mina que chama Tyrone, que é de cobre também, pórfiro, mesma coisa, só que lá o enriquecimento supergênico é um pouco maior, então eles são mais focados nessa exploração do supergênico ao invés do hipogênico, né? E daí foi um sistema muito parecido, só que a diferença é que eu fui muito mais independente e solitário, assim, no sentido de que só tinha eu no segundo ano de estagiário de geologia. E daí, nesse segundo ano, eu criei o modelo estrutural da mina, criei todas as falhas, fui fiz todas as medidas de todas as falhas da mina e botei nesse mesmo software que chama Leapfrog, esse modelo junto, e que até hoje eu descobri esses dias que é usado. Então, esses dias eu estava coletando minhas amostras para o mestrado e me perguntaram se tinha sido eu que tinha feito, uma coisa que foi há 3 anos atrás, então foi muito legal saber que realmente eles mantêm o trabalho que os estagiários fazem. E daí no final do estágio eles fazem esse sistema de avaliação, que na verdade são 5 parâmetros que eles classificam em 3 níveis, que você bateu as expectativas, você superou as expectativas ou você ficou abaixo das expectativas. Só que o normal de todo mundo é bater as expectativas, que é você entregar um projeto. Então todo mundo normalmente consegue no 5 você consegue esse médio. Então, no primeiro ano foi isso, eu consegui 5 médio e me chamaram de novo. Então, isso é o suficiente para você ser chamado, para trabalhar, enfim. Agora, no segundo ano, foi um sucesso esse projeto estrutural.
Então, em um mês eu tinha feito ele, eu descobri uma maneira mais fácil do que a que eles estavam usando. Então, acabou que nesse ano, das 5 superar expectativas, foram 4 que eu superei. O 4 na verdade, significa que eles veem potencial para você ser um futuro gerente ou alguém de um cargo maior dentro da empresa. Então, isso foi muito legal, foi muito gratificante. E daí, com isso, já estava no meu último ano de faculdade. Então, eles me chamaram para trabalhar na empresa, me ofertaram um trabalho integral, mas por conta dos trabalhos de campo que eu tinha que fazer, que é como se fosse o TCC da geologia, eu acabei tendo que recusar e daí acabei o meu vínculo com a empresa. E, coincidentemente, é a mesma empresa que paga o meu mestrado hoje. Então, mas a gente vai falar mais sobre Tranquilo. isso. Muito bom, Pedro. É legal, né? Bacana esses seus relatos. Ainda dentro desse universo dos estágios, você que inclusive teve a experiência de visitar outras mineradoras fora dos Estados Unidos, o que você tira dessa experiência americana? Lógico, você estava trabalhando especificamente numa mineradora de cobre, molibdênio, com um posicionamento no player mundial muito grande, ou seja, nós estamos falando das 3, 5 maiores mineradoras de cobre do mundo, você estava nela, mas você teve a oportunidade de conhecer em outros lugares, mesmo nos Estados Unidos, em outras mineradoras. Você recentemente agora teve numa missão técnica em Portugal. É impossível não comparar, né? Assim, estagiei aqui e estou visitando ali. O que você tirou dessa experiência de estágio em mineradora americana? O que você destaca assim? Olha, eles são muito bons nisso, isso aqui foi fantástico. Eu aprendi muito com esse tipo de prática deles, da cultura da empresa. Cara, eu acho que a seriedade do trabalho, acho que você vê, primeiramente para mim, que não tinha muita experiência, foi conectar tudo que eu estava vendo ali na graduação com o que eu estava vendo na mina no dia a dia. Então, coisas ali que a gente às vezes só via no papel, né, nos livros, enfim, você vê no campo é uma outra coisa, então o campo te muda muito. Eu acho que entender como a geologia funciona dentro de uma mina e a importância dela, então a importância que um geólogo tem na mina, então, por exemplo, eu citei que a gente fazia alterações no modelo geológico da mina. Esse mesmo modelo que a gente alterava chegava para o cara que está com a pá lá, aquela pá que parece um prédio, coletando. Então, pode ser que um dia ele está ali coletando uma área e por conta de algo que você descobriu, de um testemunho que você analisou, ele vai parar aquela frente ali porque não tem futuro ali. Ali a taxa o custo da operação ali vai ser maior do que o que vai ter de rentabilidade depois. E isso é graças à geologia. Então, ver a importância do geólogo dentro desse ambiente de mina foi muito importante. E, ao mesmo tempo, saber que nem enquanto eu estava lá, o dólar aumentou muito. Então, ver a importância da economia também dentro de uma mina. Então, se o dólar está mais alto, você pode diminuir um pouco o grade, né, que eles chamam a recuperação. Então, ser um pouco menor, porque ainda assim tem rentabilidade, porque o dólar está muito alto. Então, acho que também ver essa questão. E durante esse processo da minha faculdade, dos estágios, também chegou essas pesquisas que dizem que a gente não vai ser capaz de produzir a demanda de cobre do mundo a partir de 2030. Então, em 4 anos, a quantidade de cobre que está sendo usada no mundo já supera a produção. O que faz com que vários times de exploração de geologia já estão em todos os lugares do mundo, já procurando. Inclusive, tem essa mina que foi descoberta agora. Descoberta não, né? Que eles estão fazendo o processo para iniciar a perfuração, que ela é bem profunda, chama Resolution Copper no Arizona, que ela tem capacidade para produzir 25% da quantidade de cobre necessária nos Estados Unidos, o que significa 400 ou 500 mil toneladas por ano, que é uma quantidade absurda. Então, eu acho que também ver como isso afeta a indústria, porque tem times, né? Tem o time de exploração, que é um time que procura novas áreas para minerar, e tem o time que está trabalhando ali na mina, no dia a dia, tem o time que faz planejamento, tem o time que cuida das perfurações. Então,
ver as diferentes possibilidades que um geólogo pode trabalhar dentro de uma mina, porque às vezes você pensa, o geólogo de mina, mas nem todo geólogo de mina é igual. Então, ver também que tem um mundo de geologia ali dentro da mina, dentro de uma mina de cobre, foi muito legal também. Muito bem. Pedro, para a gente fechar essa fase graduação, e depois a gente migrar para a parte que você está agora, que é o mestrado, fala um pouco da sua formatura. Como foi a sua formatura, a festa, a cerimônia, a emoção de você estar ali subindo no palco, recebendo o teu diploma, tirando foto. Passou um filme ali na tua cabeça de 4 anos? Passou, porque, querendo ou não, o processo de adaptação, você às vezes pensa, porque não é para qualquer um, às vezes parece muito fácil morar fora de casa, enfim, mas é complicado às vezes, tem horas que você só quer sua casa, só quer voltar, e tem muita gente que desiste no meio do caminho. Então tiveram vários amigos meus lá na Flórida mesmo que no meio do caminho acabaram desistindo, que acabaram voltando para o Brasil. Então o fato de ter perseverado e chego naquele momento ali, porque a cerimônia nos Estados Unidos é dentro da arena de basquete, então você sobe no palco, você entrega um papelzinho, eles falam seu nome, daí as famílias gritam, enfim, aquela alegria toda. Mas eu acho que aquela hora ali que você está passando pelo palco, que você escuta seus pais gritando seu nome, você olha aquele mar de gente, eu acho que aquele momento ali é o momento que você fala, pô, deu certo. Tipo, valeu a pena tudo que você fez, os esforços, as noites estudando até tarde, sem dormir, às vezes virado para a prova. Então, acho que esse momento da graduação é um momento que você fala, putz, todo esse esforço valeu a pena. E também acho que ver o orgulho né, dos meus pais no momento em que eu estava ali na graduação foi impagável, assim, ver meu tio estava lá também, que meu primo também está indo agora para estudar, então eu acho que ter visto esse orgulho também na família foi impagável, assim, foi um momento único. Eu imagino. Muito bem, a gente fechou então esse terceiro bloco e agora nós vamos falar sobre o momento do Pedro, que é o mestrado. Então, o mestrado é a opção que ele fez. Ele acabou de dizer que recebeu uma proposta para trabalhar, mas ele fez uma opção de continuar estudando e fazendo o mestrado. Então, vou perguntar para você agora, Pedro, como foi essa decisão de, uma vez concluído a graduação, ter tido a oportunidade, porque essa era uma opção sua de ir para o mercado, você até teve proposta, como você disse, mas você disse assim, não, eu quero continuar, vou fazer o mestrado. Então eu queria saber de você, o que motivou essa decisão? Como foi teu processo? Porque você contou na graduação que você, quando estava no Brasil, pesquisou, teve a ajuda de uma empresa que te assessorou para achar a universidade que você iria trabalhar. Como foi agora nessa fase mestrado, que eu tenho certeza que você não fez isso em cima da hora, acho que um ano antes você já foi desenhando ali teu caminho, você teve a sedução de receber uma proposta de trabalho, mas você falou assim, não, eu quero fazer mestrado. Então eu queria entender de você como que você tomou essa decisão, por que você tomou essa decisão, como é que você procurou e prospectou a universidade que você iria fazer esse mestrado, o estágio influenciou na sua decisão? Conta um pouco da decisão de fazer mestrado. Tá, eu acho que na geologia como um todo, eu acredito que aqui no Brasil é igual, você aprende um pouco de muitas coisas. Quando você termina um curso de geologia, você não está... Eu pelo menos me senti assim, eu não me sentia preparado para já começar a trabalhar. Lógico que o dinheiro é uma coisa que atrai, que quando você vê a oferta de trabalho, um salário em dólar anual, um valor exorbitante assim, você fala, pô, não tem perigo de eu fazer um mestrado. Mas ao mesmo tempo o mestrado também te abre muitas portas. Então o mestrado aumenta seu salário, né? No inicial você às vezes começa numa posição
acima do que você começaria sem um mestrado. Ele te abre oportunidades também para você se tornar um gerente ou uma posição mais alta em menos tempo. Pedro, só de curiosidade, quanto é um salário inicial de um graduado lá nos Estados Unidos e se ele fizer mestrado? Mais ou menos, só para a gente ter uma noção. Um salário inicial de um geólogo só com bacharel é por volta de 75 mil anual. Dólares. E daí um salário de um mestre, eu diria em torno de 90 mil dólares por ano. Então é uma diferença de 15 mil dólares mais ou menos por ano. Por conta na posição inicial. Se você pensar em geólogo sênior ou até um chefe geólogo, daí esse valor quase até duplica, né? Em alguns casos. Foi só curiosidade, pode continuar. E daí eu né, fiz todo esse processo da graduação na Flórida e iniciei esse processo da busca pelo mestrado. A minha busca foi simples, eu basicamente pesquisei todos os professores que tinham de geologia econômica dos Estados Unidos. E o processo lá é muito diferente. Eu não sei como é aqui no Brasil certinho, mas basicamente nos Estados Unidos como funciona. Então, se você recomeçar em agosto, né, que é normalmente o início do ano letivo é em agosto. Se você quer começar em agosto, você começou o processo em novembro do ano anterior. Então, em novembro do ano anterior, você começou a juntar documentos, enfim. Na verdade, até antes, eu comecei em agosto a juntar documentos, e daí em setembro e outubro comecei a fazer essa pesquisa de universidade, de professores, enfim. E daí, depois de um tempo, eu fiz uma lista com e-mails, enfim, de professores. E daí, basicamente, você manda um e-mail para todos os professores que você tem interesse, perguntando se eles têm financiamento para você, se eles estão aceitando aluno, porque tem muito professor que não está aceitando aluno, porque ou tem muito, ou porque só quer aceitar PhD em certo ponto, ou não tem dinheiro suficiente para ter mais um aluno. Então, você começa esse processo de entrar em contato, e isso, que nem as do estágio, você não pode se abalar com não, porque aí também eu devo ter mandado pelo menos uns 80 e-mails e, sei lá, 40 eu não recebi nem resposta, e daí teve vários, porque nesse momento daí eu já tinha um currículo mais atrativo, que nem eu falei, quando eu apliquei para os estágios, meu currículo não era nem um pouco atrativo, né? Mas a partir do momento que eu tinha uma nota muito alta, tinha esses 2 estágios, então eu me tornei meio que um candidato que chamava atenção para uma universidade. E daí você junta os documentos e tal, e daí depois que você recebe essa resposta dos professores que você entrou em contato, eles falam tipo, beleza, tô aceitando aluno, achei seu perfil interessante, pode aplicar. A partir do momento que ele te dá um aval, daí você decide se você aplica ou não. Minha decisão final foi aplicar para 4 universidades, que acabou que as 4 deram certo. A questão tiveram 2 com as ofertas iguais, que eram bolsas integrais, que foi a Universidade do Texas e a Universidade do Arizona, e também com salário, um estipendo, né, de mais ou menos 2 mil dólares, que é o que eu recebo hoje, para fazer minha pesquisa. Uma delas que era a Escola de Minas do Colorado, que também é muito conhecida, mas que não me deu me aceitou como aluno, mas não me deu nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de bolsa, nada. E daí teve a Montana Tech, que é também uma escola conhecidíssima, que inclusive tem uma mina dentro do campus subterrâneo, que é muito legal, mas que acabou que eu fiz a escolha e escolhi o Arizona, porque também me senti especial lá, porque eles me chamaram para uma visita, pagaram tudo, o avião, a estadia, a alimentação. Conheci todo o departamento, vi o maquinário que eles tinham lá, os professores, o chefe do departamento e a minha orientadora são pessoas muito conhecidas, né? Então, o Mark Borton, que é o chefe do departamento, é conhecido mundialmente, então isso tem um peso também no momento da escolha, por mais que ele não seja meu orientador, mas eu diariamente convivo com ele me ajuda com processos, enfim. Então eu acho que a escolha foi muito disso, é um processo muito complicado, por isso que eu digo que se você não tem nenhum tipo de auxílio ou pessoa ali para te ajudar nos Estados Unidos, contrate uma empresa, se você tem, peça ajuda, enfim. Mas esse processo eu fiz tudo sozinho, então foi um processo complicado, porque ao mesmo tempo que
eu tinha que coletar as coisas, eu tinha que aprender como era o processo. Então, acho que foi um processo bem longo, assim, mas no final valeu a pena. Deu tudo certo, a documentação, enfim. Daí teve a parte do visto depois também, que eu fiz tudo sozinho. Então, foi uma parte que eu tive que aprender, mas que no final deu tudo certo. Tá. E Pedro, qual que é o tema do teu mestrado? O que você está estudando nesse teu mestrado? Então, basicamente, é um estudo de veios hipogênicos nessa mina de Morenci, que é uma mina de cobre, molibdênio, pórfiro. Então, eu estou tentando estabelecer uma sequência paragenética da formação desses veios, que tem mais ou menos, até agora eu cataloguei 9 tipos de veios. Então, basicamente, fazer essa sequência paragenética e relacionar com tempo e espaço, e também com alteração, né? Porque o modelo que tem ali em Morenci, ele é muito dominado pela alteração fílica, né? Que é sericita. Então, basicamente, tem muita coisa ali que você pode analisar, clorita também. Então, as micas brancas e clorita são os principais, que você pode usar como alteração propilítica ou pode usar como alteração fílica. Então, você pode saber onde você está no sistema, mais ou menos, né? Porque tem aqueles modelos mais conhecidos que você tem as intrusões e daí, a partir delas, você tem os mapas de alterações e também a mineralogia, enfim. Então, basicamente, vai ser esse estudo de veios usando alguns métodos como petrografia, então descrição de amostras, que é o que eu estou fazendo agora, coleta. Nesse momento, eu mandei minhas amostras para o laboratório para fazer as minhas lâminas delgadas. Daí, assim que voltar, vou iniciar a petrografia, vou levar para o SM também, que faz imagens em alta definição e poder ver diferentes gerações de veios ou até texturas, coisas que não dá para ver a olho nu, ou até mesmo na petrografia não dá para ver. Daí depois vou para uma microsonda para ver também assinaturas espectrais, outros minerais que podem ter a presença ali. E basicamente é isso. O objetivo é fazer essa sequência paragenética e entender como funcionam as intrusões lá e os veios no distrito. Perfeito. Ô Pedro, você está num estado, que é o Arizona, que é um estado americano tradicional à mineração. Tem outros também, tem o Texas, tem outros estados. Mas o Arizona, muita gente acha que Arizona é deserto, aqueles cactos, mas também. Mas o Arizona é um centro importante de mineração no mundo, principalmente esses minerais metálicos, cobre. E, logicamente, você deve ter escolhido lá também por isso, por essa atmosfera. Você imagina, de repente, ser contratado, vamos dizer assim, estender seu conhecimento e trabalhar por lá, ou aquilo lá para você é uma passagem? Que nem eu falei, a vida na Flórida era muito boa, né? O clima é muito parecido com o Brasil, tem muito brasileiro, tudo é muito... Parece até uma ilusão, parece que você está vivendo no Brasil ou nos Estados Unidos. O Brasil bom. E daí a Flórida tem muito esse lado de você sente falta de casa, mas muito menos do que, por exemplo, em qualquer outro lugar. Mas agora, quando eu me mudei para Arizona, eu já senti que talvez seria um pouco difícil de ficar ali depois. Eu ainda estou analisando possibilidades e tal, mas eu acredito que a adaptação para um brasileiro é muito difícil, porque tem muito menos brasileiro, o clima é muito hostil, assim, no sentido de 40 graus, muito seco, então eu gosto de jogar futebol, você chega em casa, depois seu olho está queimando, a pele fica descascando, então é um ambiente muito hostil, assim, parece que não é feito para um ser humano viver lá, mas a gente se adapta, enfim. Mas eu ainda analiso as possibilidades, eu ainda não tenho certeza para onde eu vou depois que eu me formar, né? Ainda tenho 1 ano e nesse 1 ano aí eu vou acabar tomando alguma decisão. Mas por enquanto eu ainda não tenho uma decisão tomada de onde ficar. Bom, nós estamos no nosso segundo podcast da CMB Consultoria e hoje a gente está entrevistando Pedro Henrique,
Brito, um jovem geólogo que trilhou sua carreira nos Estados Unidos. E nós vamos encerrar agora. O papo está muito bom, eu ficaria aqui horas e horas conversando com ele, mas a gente vai para o último bloco do nosso podcast. Pedro, a gente vai fechar a nossa entrevista, que está muito boa. Você traz muitas informações. Eu imagino que quem está do outro lado assistindo deve estar aprendendo muita coisa sobre a sua trajetória. E é importante a gente conhecer um pouco a trajetória dos outros, porque a gente às vezes cria muitos mitos, né? Mito, como é, como não é. E você está mostrando uma parte, vamos dizer assim, até dolorosa. Toda essa questão de estar longe da sua cultura, da sua família, dos seus amigos, em busca de um futuro, em busca de uma qualificação que vai ser o resultado da sua trajetória. Vamos aqui imaginar, Pedro, que do outro lado tem vários jovens, talvez um Pedro Henrique fazendo terceirão, no segundo ano, né? Faça de conta que você é um mensageiro para esses jovens. Aquele que um dia pensou, talvez, quem sabe, eu não sei, tem um medo. Lógico que você já contou aí uma história legal, deixou muitas lições. Mas, por exemplo, o que você diria para um jovem que pensa, talvez, tem vontade, tem aquilo que você falou, medo, será que eu consigo? É muito caro. Assim, o que você falaria para esse jovem que está aqui nessa fase de definições ou de indefinições, em razão da tua experiência de vida que você está passando aí na tua experiência americana? Eu acho que a primeira dica que eu diria é tenha certeza, por mais que você tenha essa indecisão, tenha certeza do que você quer, porque, que nem eu falei, morar fora, ficar sem o auxílio da família, pensar que qualquer coisa que acontecer, você está pelo menos 14 horas de distância da sua família, no voo mais rápido possível. Então, eu acho que o fato, né, dessa indecisão às vezes pode ser ruim, mas acho que o mais importante seria tenha certeza do que você quer. E se você tomar essa decisão, se joga de cabeça, interaja com pessoas, porque aquela pessoa que você às vezes conversa por 5 minutos talvez vire seu melhor amigo, ou seja uma pessoa que vai te abrir uma porta lá na frente. Então, acho que manter contatos é muito importante também. Então, mesmo as empresas, a empresa que te ajudar aqui pode ser que te ajude lá na frente. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria é se jogar de cabeça, viva a experiência, não fique se prendendo. Eu sei que às vezes é meio estranho falar isso depois de ter dito que tem momentos de dificuldade, mas ainda assim, dentro dos momentos de dificuldade, você tem que se entregar ao máximo, porque se você também ficar ali, queria estar no Brasil, queria estar com a minha família, só faz com que o que já está ruim fique pior. Então, eu acho que o fato de, se você está lá, abraça a ideia. E tem muita gente, normalmente as pessoas abandonam no primeiro ano, né, que é o ano de adaptação. Passou o primeiro ano, se entrega ali, cara, muita oportunidade, muita gente boa que você vai conhecer, vá em eventos, conheça pessoas. Essa é a minha maior dica, que é conheça o maior número de pessoas que você conheça, não importa de onde, não importa como. Também tente ir atrás de conhecimento, porque que nem esse processo de aplicação todo foi basicamente falando com pessoas, então contatos que eu fiz durante o caminho, pessoas que já faziam mestrado. Então economiza dinheiro, você faz tudo sozinho. Então acho que a minha maior dica seria isso, de interaja com pessoas, tipo, se entregue e faz com que a sua experiência seja a melhor possível. Muito bem. Pedro, eu queria te agradecer por essa... Você deu uma aula aqui, né? Falou de tanta coisa, deu tanta dica. Então, eu queria te agradecer pela tua disposição de estar aqui, por tudo que você contou, porque eu acho que isso pode inspirar muita gente. Parabenizar você pela sua trajetória, pelo seu esforço. Eu tenho certeza que você ainda tem muita coisa por viver. E que você seja uma inspiração para muitos jovens que muitas vezes hoje estão desanimados, estão perdidos, estão naquela fase
normal de qualquer jovem, que é o que eu vou fazer da minha vida, do que eu gosto, que profissão que eu vou escolher. E eu acho que você mostrou aqui que com perseverança, inteligência, com força de vontade, eu acho que é possível conseguir tudo isso. Eu não falei no início, mas falo agora, com muito orgulho, Pedro é meu filho, mas eu dou testemunho aqui de que ele talvez seja um bom exemplo de que a gente não precisa correr atrás. Ele teve as iniciativas, ir para os Estados Unidos foi ele que correu atrás. O que a gente fez foi viabilizar a experiência de vida dele, curtir muito, porque a gente tem acompanhado o progresso dele e com certeza ele ainda tem muita coisa por viver. Então, Pedro, te agradeço, te desejo boa sorte e com isso a gente encerra o nosso podcast de hoje. Eu acho que foi muito bom. Eu acho que foi uma conversa muito legal, muito bacana. Saí um pouco aí de uma entrevista muito técnica, mas eu acho que o Pedro, como um jovem talentoso como ele é, eu acho que ele trouxe aqui muita coisa bacana para a gente pensar e inspirar talvez tantos filhos, tantos jovens que estão por aí. Então agradeço a todos e, como diz a minha diretora, se inscreva no canal, como é que é, Pedro? Ativa o sininho. Ativa o sininho para a gente ter mais conteúdos como esse. Obrigado.